Olá pessoal, meu nome é João Luiz Braga e eu vim aqui gravar o vídeo de março. Hoje é dia 1º de abril, mas não tem nada de mentira nesse vídeo aqui, tá? São 6h40 da tarde, da noite. Vamos lá, demorei um pouquinho, peço desculpas. Mas não é que a gente teve o pior trimestre para a Bolsa Americana desde 2022 e se e um tri excelente para nossa bolsa, nosso tri ainda mais em dólar, foi super bem, quem diria, né? Inclusive, se você fizer a conta relativa de como é que foi a bolsa americana contra o resto do mundo, foi o pior trimestre em 23 anos. É o tal rotation que a gente tem falado aqui bastante. Falamos em outros vídeos, né? Mas antes de entrar um pouco mais nisso, a agenda rápida do que a gente vai falar nesse call. A gente vai falar nesse call sobre isso, sobre os Estados Unidos, rotation, a recessão, o que está acontecendo lá para ter acontecido isso. Vamos falar também de petróleo, entrar um pouquinho a fundo, porque balançou bastante esse mês. Falar um pouquinho de Brasil, tem muita coisa para falar de Brasil não, e obviamente nossa carteira no final. Mas vamos lá, antes prestando conta, fechou o trimestre literalmente hoje de manhã, né? Hoje foi a cota de fechamento de trimestre, uma pena, porque o último dia foi sexta, foi ruim, e hoje foi bom, então tá tudo bem, fica para o trimestre que vem. A gente fechou o trimestre bem, subindo por volta de 8%, pouco menos de 8% no Encore Ações, aí um pouco mais, 8,5%, sei lá, no Encore Long Bias, e isso é perto, eu sempre falo mais ou menos, porque depende do FIC, né, tem vários FICs, e isso é perto do Ibovespa e do SML que também estão subindo, o Ibovespa está subindo 8,3% no ano, o SML 8,8%, então a gente foi bem parecido com o índice no mês e no ano. A gente tinha começado melhor, depois devolveu, agora está parecido. E é isso. Antes de entrar aqui em cenário, eu só quero relembrar a todos, quem quiser investir na gente, para quem quiser investir, conhecer mais sobre os nossos fundos, é só entrar no nosso site, encore.am, A de André, M de Maria, na verdade Asset Management, né? Encore.am, e clica lá, tem um botãozinho aqui em cima à direita aqui chamado Invista Aqui. Você clica lá que aparece todos os lugares que somos distribuídos e vai ser uma honra, um prazer tocar uma partezinha do dinheiro de vocês. Mas vamos lá então. Vamos começar falando dos Estados Unidos, que é disparado a coisa mais importante. E é isso, como eu falei no começo do vídeo, quem diria, né? A gente assim, tem essa história de excepcionalismo americano, tudo aquilo ali, que esse foi o pior trimestre da Bolsa Americana em relação a esse gráfico aqui, ó, em relação ao resto do mundo em 23 anos, ou seja, desde Enron, cara, desde o escândalo da WorldCom, foi a última vez que a Bolsa Americana foi tão mal em relação ao resto do mundo. É muito impressionante, ainda mais considerando a eleição do Trump. Só pra você ter ideia, este ano o Ibovespa em dólares está 24 pontos percentuais acima do S&P e 30 pontos percentuais acima do Nasdaq. Assim, não é pouca coisa, quem diria, né? E a gente já vem falando disso sobre um tempo, que é o tal do rotation, né? Essa performance relativa. Uh, e, e uma das coisas que a gente vem falando é que, assim, de certa forma, para o mundo ir bem, para o Brasil ir bem, os Estados Unidos estavam precisando ir mal, né? O mundo inteiro nesse call de excepcionalismo americano, que não precisa ter mais nada, né? Para que eu vou comprar? Para que eu vou olhar para o Brasil? Para que eu vou olhar para qualquer outro lugar? Deixa o dinheiro lá e tal. Então, assim, precisava ter um susto, né? Entre aspas aqui, para os Estados Unidos, que é bom para a gente. Eu acho que no vídeo de janeiro, né, ou até do mês passado, eu falei que as ações americanas estavam extremamente crowded, né, enfim, esse sustinho para mostrar que não é fácil de certa forma bom. Mas o que tá acontecendo para gerar essa rotação, né? De sair, da galera vender um pouquinho as coisas que eles têm lá nos Estados Unidos, fazendo cair e ir para o resto do mundo. É um call que eu chamo de what else. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Mas são vários motivos e basicamente tem a ver com incerteza. Eu costumo falar sobre isso, né? Que bolsa gosta de certeza e não gosta de incerteza. Ah, e está acontecendo algumas coisas que trazem incerteza para os Estados Unidos, como por exemplo, tarifas, né, que é o mais famoso de todos, e como isso tudo, né, alguns dados estão acontecendo, podem levar para uma recessão por lá, a chance de recessão aumentou bem aí. Por exemplo, esse gráfico na tela que agora eu não vou aparecer porque... Olha esse gráfico, desde 85, um númerozinho baixinho aqui, que sobe aqui, depois voa aqui. O que é esse gráfico? Esse gráfico é da Haver aqui, que mede um índice de incerteza
sobre, enfim, com policies, né, sobre políticas, nesse caso sobre trade, né, sobre comércio exterior, e, e olha que curioso, né, ah, basicamente, a gente teve um momento, o maior momento de incerteza desde o D5 desse índice, não foi quando o Trump foi eleito, que foi por aqui 16, né, mas sim um pouco depois, né, que foi quando o Trump começou com o seu trade war com a China, né, aí diminuiu e agora no começo mesmo do segundo ano, né, que tá muito mais incerto do que era no pior momento ali do primeiro governo do Trump, né? E isso tem bagunçado várias coisas. Vários dados, inclusive os dados que o Fed, o Banco Central Americano, eles olham para fazer política monetária, né? Ou que o próprio mercado olha para tentar estimar. Por exemplo, né, você olhava lá para fevereiro ali, começou a vir um monte de dado forte. Aí o mercado começou a achar que não ia ter mais corte de juros nos Estados Unidos, ou ter menos. Depois passou a ser um pouco mais fraco. Essa tela aqui, deixa eu ver se eu consigo ficar na tela. Consigo. Isso aqui eu trouxe 3 gráficos, mas na verdade é tudo a mesma coisa. Esse primeiro gráfico aqui, esses dois gráficos de cima, são gráficos de polymarket, né, de apostas, de chance dos Estados Unidos cortar 0 vezes nos Estados Unidos ou 3 vezes, né? E aqui quantos cortes, esse de baixo, é de fato, olhando para a curva, quantos cortes estão precificados, né? Que não tem que conversar necessariamente com as chances, né? Porque isso aqui são as probabilidades de cada um deles, isso aqui é contar na curva. Se está 3 na curva, significa que pode ser 2, pode ser 4, tem gente que acha que é 2, tem gente que acha que é 4, a média dá 3, sei lá. O curioso é que aqui no começo de fevereiro, a chance de 0 corte chegou a voar aqui para quase, né, o número aqui, 25%, e despencou, hoje está por volta de 10%. E a chance de 3 cortes era baixíssima e isso aumentou para perto de 20%, né? Aqui, né? E, e aqui o que estava precificado na curva, aí, quanto mais para baixo, mais corte, né? Ali na época de fevereiro chegou a precificar só um cortezinho de 25 bips, né, de 0,25 pontos percentuais. É assim que eles medem cada um dos cortes lá. E isso voou agora, está por volta de 3, mais recentemente, especialmente no final de fevereiro, que isso caiu de uma vez. Porque começou a aparecer dados fracos, aí teve um específico que eu vou falar um pouquinho mais. Mas é isso, isso aqui de certa forma apareceu porque assim, né, por que estava vindo dados fortes e de repente passou a ser dado fraco, né? O mercado começou a achar isso curioso e, e, e e teve uma coisa super esquisita, né? Porque por que tu fez esse cavalo de pau de uma economia que parecia forte de repente virou fraca? Uma das teorias, quem trouxe foi o Peter Berzin do BCA, que eu achei super interessante, eu quis trazer para vocês, que é o seguinte: como tem todas as incertezas de tarifa que eu mostrei naquele slide lá das incertezas, os americanos, né, donos de empresa, a galera começou a ficar preocupado, né, com as tarifas e começou a antecipar várias compras de bem, né? Esse gráfico aqui mostra bem isso. Isso aqui é o é o crescimento percentual, variação percentual de volumes importados pelos Estados Unidos. E repara, né, que estava vindo bem, aí muito por causa desse American Exceptionalism, né, que os Estados Unidos estão vindo bem, de repente isso tem uma explodida agora. Isso aqui não é porque a economia está forte. Não é. Isso é porque o pessoal quis fazer um front running em relação à tarifa. Meu, importa agora, né? Porque vai que vem a tarifa aí e a gente vai se ferrar, então antecipa. E isso fez parecer em um certo momento ali que o mercado estava vindo, que na verdade a economia estava vindo forte, quando na verdade não estava, né? E para filtrar esse efeito e tentar pegar de verdade o que estava acontecendo lá, a gente olhou um monte de coisa, a gente olha aqui para um monte de coisa, mas tem alguns indicativos, né? Para começar, o próprio Fed, né? O próprio Banco Central americano lá, teve a reunião do FONC, tudo aquilo, que foi até um pouco mais dovish por causa de quantitative tightening. Eu não vou entrar muito nesse detalhe que é meio técnico demais, mas ele falou, né? O Powell falou claramente que estava mais preocupado, sim, focado na desaceleração da economia. Ele até falou, até deu um downplay, né? Ele minimizou os efeitos das tarifas no curto prazo, ele acha que não pega muito, mas ele está preocupado, sim, com a ancoragem de expectativa de longo prazo para a inflação. Mas ele citou que a economia tinha sinais de mais fraquezas. Tem outros sinais também, né? Por exemplo, esse aqui. Isso aqui é o seguinte: no isso aqui é a confiança do consumidor e a expectativa futura também do consumidor. Repara que na parte de confiança, que é esse gráfico de cima, é a pior desde 2021 aqui, né?
aqui, na verdade. O, 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 e o quarto mês seguido com a confiança caindo. Já nas expectativas é o menor nível em 12 anos. Tá? Então, assim, isso aqui já mostra um consumidor preocupado nos Estados Unidos. E aí tem um outro dado que saiu literalmente hoje, que é um dado chamado, que é um chamado ISM, aqui na tela para vocês aqui. O ISM é o Institute for Supply Management, é um dado de sentimento de manufatura. E esse primeiro gráfico aqui é o consolidado, né? Repara que ele passou para baixo de 50. Abaixo de 50 significa um nível contracionista, né? E aí tem gente que já olha para esses sinais aqui e fala de estagflação, né? Que é inflação sem crescimento, né? Porque o que aconteceu? Foi uma queda drástica aqui em New Orders, né, novas ordens, e talvez isso aqui teve o pico por causa dessa antecipação que eu falei, por causa das tarifas, e agora não tem mais. E prices paid para cima por causa de tarifa, né? Inclusive que a tarifa faz crescer os próprios preços internos, né? Então, quando você olha, nível contracionista no índice consolidado de manufatura, com novas ordens caindo bastante, com preço subindo, né, estagflação. Aconteceu os dados de manhã, a gente ficou até um pouco preocupado aqui. Mas só para lembrar, de 2000, eu até vou voltar o gráfico na tela aqui para mostrar isso aqui, ó. De 2022 a 2024, o ISM ficou por baixo de 50 por vários períodos, um tempo bem longo, e na verdade a economia foi super forte lá, tá? Só fazendo um contraponto. Então, parece ruim, mas tem que ver como é que isso vai comportar. E aí, né, com isso, né, com esse tanto de dado, com tudo isso que está vindo, começou a chover revisão para baixo em atividade, lucro das empresas S&P, que impactou na queda da bolsa lá, e pior, né, com revisões para cima da inflação, né, por exemplo, a Goldman, que chegou a revisar o Core PCE, que é o índice de inflação que importa para o Banco Central americano, é que eles olham lá de 3 para 3,5, e aumentou também a probabilidade de recessão nos próximos 12 meses de 20 para 35%. Mas o que o mercado panicou mesmo foi esse aqui na tela agora. Esse aqui é o Atlanta Fed, é um dos Feds regionais lá, que faz uma expectativa real-time do PIB, nesse caso do primeiro tri de 2025. E que olha que curioso, né? Lá para o final de fevereiro, olha essa queda, do nada, né? Tava tendo um PIB crescendo 2% e do nada esse virou de mais 2 para menos 2, né? Até pouco menos que menos 2, né? Quase chegando em menos 3, né? Naquela hora, o mercado foi uma das horas que a chance de nenhum corte caiu e a chance de mais cortes aumentou e a própria curva passou para ficar mais corte, mas na verdade o próprio Atlanta Fed depois voltou, falou, não, calma, tem que fazer um ajuste, porque teve importação de ouro e bagunçou nosso número, então ele passou a divulgar este outro número, que é o ajustado por ouro, que ainda estava perto de zero, bonitinho aqui, que não era recessão e tal, mas até esse recentemente, agora nos últimos dados, isso aqui foi o que foi hoje, tá? Ele estava aqui, foi hoje que caiu para baixo, com o ISM, com outras coisas, com outros dados que saíram recentemente, apontando, sim, uma recessão, mesmo ajustando por essa história do ouro. Uma recessão aí de quase 2%, que é bastante, e é sério, é ruim, né? Para eles lá. E aí vem a pergunta, pô, Braga, isso é ruim para o Brasil, né? Isso é ruim para nossa bolsa? Isso é ruim para nossa tese aqui? Acho que não necessariamente, né? Aí a gente tem que lembrar a teoria do dólar smile, que eu já repeti 1 milhão de vezes para quem me acompanha nesse vídeo há um tempão. Se for uma recessãozinha, né, se ficar no meio do dólar smile, tá ótimo, não tem problema nenhum, continua o tal do rotation, né, que a gente viu no primeiro tri, que aliás a gente viu exatamente por causa disso, que é o tal do call que eu chamo de what else. O que é isso, né? Tá lá o gringo cheio de ação americana, pensando, pô, não preciso investir em lugar nenhum no mundo, que tá ótimo, né? Tá tudo indo bem e tal. De repente vem um dado como esse, você fala, e aí, what else? Né? O que temos por aí é basicamente o que acontece. O que não pode acontecer é descambar para uma recessão pesada, que aí, lembrando o dólar smile, né, indo de uma economia muito forte para uma muito fraca, ninguém vai querer arriscar ter Brasil. Então é meio que isso que a gente tem que ver. Mas eu acho que não tem nenhum sinal ainda de grandes freados. A gente tem essa coisa da incerteza que atrapalha bastante. Hoje, na verdade amanhã, tem uns anúncios
das tarifas do Trump. Ele não quis anunciar dia 1º de abril para não ser no April's Fool, né, Day, no dia da mentira. Por isso que ele vai anunciar daqui a pouco. E aí vamos ver, né? Talvez pare um pouco essa história de incerteza e melhore um pouco por lá também. Mas é isso, eu não acho que é necessariamente ruim, mas eu acho que é isso que está causando o rotation e que, né, tomara continue. Legal, então os Estados Unidos é isso, segue o jogo. Impressionante esse movimento, vamos lembrar, eu acho que se a gente voltasse 3 meses atrás e falasse que os Estados Unidos em relação ao mundo ia ter o pior tri nos últimos 20 e tantos anos, eu acho que ninguém iria acreditar. Bom, vamos falar um pouco sobre petróleo, que a gente teve bastante volatilidade desde o último vídeo, né? Esse gráfico na tela aqui é o Brent, né? Chegou a cair bastante, chegou para quase $68, melhorou um pouquinho agora, né? E vamos falar um pouquinho sobre por que isso está acontecendo. São vários motivos. Resumindo, do lado, eu vou entrar um pouco mais em cada um deles depois aí, mas assim, do lado positivo, esse gráfico na tela aqui, isso aqui é nível de estoque. O estoque visível, o nível de estoque. Quando eu falo positivo é petróleo para cima, quando eu falo negativo é petróleo para baixo, tá? Não sei se é positivo ou negativo para os seres humanos, mas é isso. Então, assim, do lado positivo para preços, tem essa queda grande nos estoques, né? Os estoques estão baixos, estão no mesmo nível de lá de 22, tipo um pouquinho abaixo aí da média de 17 a 19 também. Então, um pouco para trás aqui no gráfico, assim, os estoques caíram. Tem um outro motivo um pouco mais técnico que eu não vou falar, que são os time spreads, é a diferença entre futuros de petróleo, que estão bastante resilientes. Isso pode indicar o mercado vendo resiliência futura. E tem o fato de que a Europa e a China estão mais aquecidas do que esperavam. Isso, inclusive, naquela história lá da Bolsa Americana está bem pior que as outras. Isso ajudou e teve um impacto positivo em demanda de petróleo por causa disso. Do lado negativo, né? Por que fez cair, inclusive? Primeiro, a OPEC anunciou volta de produção, né? Durante o carnaval, só para lembrar um pouquinho, esse gráfico aqui mostra um pouquinho quais são os cortes, os 3 cortes que existem hoje lá na OPEC. Durante o carnaval, a OPEC anunciou que ele vai voltar com essa partezinha daqui, os 2,2 milhões de barris dia, que são os cortes voluntários de 8 membros aí. Que ia parar lá no ano passado, prorrogaram, mas eu acho que o mercado estava achando que ia continuar prorrogando e não prorrogou. Os preços até reagiram mal com isso. Por quê? Porque ficou uma certa impressão que a OPEC jogou a toalha, que é esse gráfico aqui. Ó. Não é esse gráfico não, cadê? É esse gráfico aqui. Primeiro, só deixa eu mostrar esse gráfico e falar sobre ele, vai. Isso aqui é a cota, né? Ela começa a voltar aqui agora por causa desses cortes que vão ser cancelados, mas mesmo assim ainda são níveis abaixo de 2022, então nem acho que é tão grande assim. Mas essa história dessa sensação de jogar a toalha é por causa disso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui foram os movimentos da OPEC ao longo do tempo. Até aqui 23, ignora, aqui são os cortes de produção, quando o petróleo estava lá em cima. E aí depois, né, lá em 24, no ano passado, esses dois foram os 2 momentos que eles sinalizaram retorno à produção. E quando eles sinalizaram, o petróleo estava por volta de 80. Tá? Então, ele atrasou para voltar aqui. O que o mercado estava achando? Né? O mercado estava achando que a OPEC estava esperando voltar para esse nível de 80 para retornar com a produção, com os cortes que eles tinham feito. E não, eles retornaram aqui, né? Então fica uma impressãozinha nos 70 e pouco, 74. Aqui. Então fica uma impressãozinha, né? Tipo, jogaram a toalha, né? Acharam que ia para 80, não foi. Então decidiram voltar. Por isso que o mercado não está esperando, não gostou muito. Mas tem uma coisa que mitiga, que é o seguinte: a partir de agora é quando a demanda por petróleo cresce no mundo, até sei lá, meados do terceiro trimestre. Então talvez isso foi o que eles pensaram, vamos voltar agora, porque talvez seja uma boa hora para o mercado absorver uma parte desta oferta extra, sem ter muito impacto em preço. E também tem um outro fator, tá? Que é o seguinte: para compensar também parcialmente esse aumento, alguns países que superaram suas metas de produção, tipo Iraque, Cazaquistão, esses vão antecipar os cortes que compensam. Que eles fazem, produzir um pouco mais, então você compensa depois. Eles vão antecipar esses cortes para compensar isso. Tem que ver se vão mesmo, né? Vamos ver para frente. Então esse foi um lado ruim, negativo. Outro lado negativo
é que teve um crescimento grande de estoque russo, e que pode ser destravado com algum acordo Rússia-Ucrânia. Né? A gente nem acha que isso é tão relevante, a gente falou no vídeo do mês passado, inclusive, sobre isso, que eles não estão, a Rússia não está tão embargada assim, não. Eles parecem estar produzindo bem perto da cota da OPEC que eles têm. E aí, ah, tem um outro ponto negativo, que esse é bem sério, voltando no mesmo assunto, que é o assunto do vídeo, que é riscos de demanda com recessão nos Estados Unidos, tarifa, toda essa história. Né? Então vou voltar um pouco nesse assunto sob a ótica do petróleo agora. Né? Ah, até agora não pegou tanto, porque todas essas revisões negativas de crescimento do PIB americano foram meio que compensadas por revisões positivas em Europa e China. Então até agora não é, isso foi meio inalterado. O problema é a incerteza, né, que a gente veio falando. Né? Imagina você, americano, lá pensando em produzir petróleo e tal, e toda essa bagunça acontecendo por lá. Cara, você vai ficar animado? Você não vai, né? Vai esperar, né? Então, a gente mostrou o Atlanta Fed, que faz aquela previsão do PIB. Tem um outro Fed, que é o Dallas Fed. E nesse trimestre, eles fizeram um relatório trimestral de uma pesquisa com 180 empresas de petróleo e gás do Texas, ali norte do Louisiana, sul do Novo México, por ali. E o ponto que mais chamou a atenção nessa pesquisa foi uma insatisfação geral da galera com a medida do governo Trump. Uh, e as companhias vendo, tipo, as políticas comerciais, energéticas do governo como confusas, contraproducentes. Assim. A galera bateu lá um pouco para a meta de produção dos Estados Unidos. Né? Então, dado esse nível de certeza econômica, eu acho que as companhias estão vendo mais prudente diminuir investimento, diminuir gasto, esperar. Então, isso compensa, né? Porque eu botei como negativo, né, o risco de demanda, mas por outro lado, isso aqui é um lado positivo, porque né, a galera produzindo menos nos Estados Unidos, com medo dessa volatilidade. E falando um outro, aí falando, então é isso que aconteceu para trás. Né? Agora falando um pouquinho para frente de riscos do petróleo, a gente vê mais riscos para cima. Por exemplo, primeiro, temos que ficar de olho no que o Trump vai fazer em relação ao Irã. Olha esse gráfico que eu vou ter que sair da tela, mas olha esse gráfico aqui. Esse gráfico, aqui na esquerda, são as exportações do Irã. E aqui em vermelho foi o primeiro mandato do Trump, nas barrinhas vermelhas. Repara que o Trump foi bem duro em relação ao Irã no seu primeiro mandato. E a gente acha que o Biden fez um pouco de vista grossa em relação ao Irã, deixando produzir pensando em inflação. Né? Olha para esse gráfico da direita, o que cresceu foi essa barra amarela, depois no começo aqui do governo Biden até agora, que é o unknown, né? A gente não sabe quem é que está comprando esses barris aqui, só sabe que eles continuam exportando. Pois bem, né? O Trump, no último dia 13, já veio com uma rodada de sanção em relação a isso aqui que a gente está falando, tá? Em relação mirando o petróleo iraniano em navios que fazem o transporte disso. Então, o consenso, o Irã produz mais ou menos 1,6, 1,7 milhões de barris dia, né? O consenso já coloca um pouquinho de queda nisso, imaginando que o Trump vai ser mais duro, algo como 350 mil a 400 mil barris. Mas, pô, olhando para cá, né, olhando para voltando aqui para esse gráfico daqui, parece pouco, né, sendo que está produzindo 1,7, porque ele pode cair 1.000 barris, pode ser uma coisa mais perto do que aconteceu aqui no primeiro governo do Trump. Então, assim, dá para o Trump endurecer bem mais e isso ser altista para o petróleo. Lembrando que o Trump também endureceu esse mês com a Venezuela, tá? No último dia 24 agora, ele anunciou tarifa adicional de 25% para países, para todas as exportações para os Estados Unidos de países que importam petróleo da Venezuela, tá? E começa a partir de amanhã, inclusive. E a Venezuela não é tão pequena assim em produção. Mais ou menos hoje uns 700, 800 mil barris dia. Então, meio que consolidando isso aqui tudo e dando a nossa visão do petróleo, a gente acha que existe um consenso do mercado que agora são períodos de superávit, né? Períodos de petróleo mais baixos daqui para o final do ano. Então, o que a gente coloca no nosso modelo? Lá no final do ano, o petróleo em 65. Mas para nós, o risco é mais de upside do que para baixo nisso. E isso lá na frente, tá? Agora, considerando que tem essa sazonalidade positiva de demanda, essa menor produção nos Estados Unidos, a gente acha que $70 pode ser um piso aí para os próximos meses. Então segue o jogo no petróleo. Falando um pouquinho
Sobre Brasil agora, tá? Ah, primeira coisa que eu queria falar sobre o Brasil, gente, é assim, beleza, a bolsa está subindo 18% em dólar, né? A verdade é que essa alta da bolsa até agora tem pouquíssimo a ver com o Brasil, tá? Eu diria que tem nada a ver com o Brasil. E o que é uma excelente notícia, tá? Aliás, né? A gente fala já sobre isso. Mas a maior evidência de que isso não tem nada a ver com o Brasil é essa. Eu peguei aqui vários, né, bolsas no mundo. A gente está aqui, né? Cadê? Olha sempre a última coluna aqui, que é em dólar, para botar todas as bolsas no mesmo. Na mesma moeda, né? O Ibovespa está aqui subindo 18, né? Mas tem um monte de bolsa subindo pra caramba, né? As da Europa, mesmo desenvolvidos aqui tudo, né? A Alemanha subindo 18, né? A Espanha 17, sei lá. Assim, tem vários subindo forte. Chile está subindo mais que a gente, né? A Argentina subiu muito ano passado e esse ano está apanhando. Mas enfim, tem um monte de bolsas super forte esse ano. Lembrando que a gente foi uma das piores do ano passado, né? Então a gente tinha que estar subindo mais, mas não está. Então eu acho que tem muito pouco a ver com fatores domésticos. Esse é um dos motivos de por que eu acho isso. E tem um outro motivo de por que eu acho isso, né? Que é a renda fixa, que ela não melhorou tanto. Deixa eu ver se eu consigo ficar na tela aqui. Consigo. Que são esses dois gráficos aqui na tela aqui em cima. Esse aqui é o pré, né? O pré-janeiro 33, que está aqui, né? Lá em cima, no mesmo nível do pós-estresse ali do final do ano passado. E aqui, à direita, é a NTNB B50, a B bem longa, que também, né, foi lá para o 7 e tanto, perto do 7,50 e está navegando em torno disso ao longo desse ano inteiro. Então, quando eu olho para isso, né, para mim, não teve fator doméstico na alta da bolsa, foi só o rotation global que eu citei. Ou seja, continua valendo aquele meu call que eu fiz nos últimos 2 meses atrás aí, do 50-50, né, que é o call de que a bolsa, quando eu olho para o juro NTNB 50 a 7,5, eu acho que o mercado está precificando uma chance maior do governo atual continuar do que de ter uma mudança, né? E eu não acho que deveria precificar assim agora, deveria precificar 50-50, que foi como foi em todas as últimas eleições desde 2002, tirando 2006, né? Então, eu acho que mesmo a gente, é o call que eu fiz 2 meses atrás, do grande trigger para a alta da bolsa, que mesmo a gente não fazendo nenhum call, né, não tendo nenhuma opinião sobre a eleição do ano que vem, só de convergir para os 50-50, que tem que ser agora, né, tem que ser de agora para frente, o mercado tem que ir melhorando, tem um carrego positivo. E você fica com a opção de graça do atual presidente não se candidatar por algum motivo, né? Mas quem quiser ver esse meu call completo é o vídeo de 2 meses atrás. Tá tudo lá. Mas é isso, assim, de resto do Brasil não tem muita novidade não. Teve o Copom, né, que foi a manutenção do call do Roberto Campos, que já tinha passado lá atrás. A graça do Copom é daqui para frente, né? Vamos ver o que vai acontecer. Já teve uma declaração ou outra aí do Galípolo indicando que estaríamos já em juros bem restritivos, né, nesse 14,25, eu sei lá. O mercado tem hoje mais 100 bips, mais um ponto percentual de alta espalhada, um pouco mais de 50% na próxima, um pouco mais de 25% na próxima, e vai diluindo um pouco para frente. Enfim, no próximo Copom a gente vai ter emoção. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que eles vão fazer, o que eles vão falar. Então isso é bem relevante, tá? Eu torço para eles fazerem o certo. E tiveram dois dados de inflação melhores, tá? Na semana passada, o IPCA e o GPM um pouquinho melhor. O medo da galera achar que isso melhorou, então pode ser mais leniente com juro, é uma coisa que eu não concordo. Além disso, né, seguem as pesquisas indicando uma queda de popularidade do governo e chances maiores de oposição ganhar no ano que vem. Né? Hoje saiu uma da Atlas bem forte nisso, eu nem quis botar no slide porque ainda está tão longe, né? Eu nem quero fazer esse call ainda, né? Para mim o call é do 50-50, isso eu realmente acho que tem que fazer. Mas o fato é que essa popularidade cadente está preocupando o atual governo. Então eles já vieram com algumas coisas. Uma foi a tal da isenção do IR até 5 mil, que já é amplamente sabida, tanto que o mercado deu uma certa ignorada, com uma medida compensatória que foi basicamente taxação de dividendos com outro nome, tá? Então, ainda tem muita água a passar debaixo dessa ponte, vamos ver. E a outra coisa que o governo fez recentemente em relação a tentar melhorar a sua popularidade foi a questão do consignado privado, né? Que é uma medida estranha, porque ela
acelera, ela acelera a atividade no momento que o Banco Central está aumentando o juro, né? Para tentar diminuir, vamos ver como é que isso se desenrola. E eu nem sei se isso foi tão popular, tá? Porque, de fato, enfim, a reação de rede social, essas coisas, não me pareceu, sei lá, vamos ver. Ah, então é isso, no Brasil também não aconteceu tanta coisa, e tomara que não continue não acontecendo. Ah, beleza, então continuo achando que aqui não subiu por causa de Brasil, continuo achando que o call continua valendo, continuamos otimistas aqui. Indo então para nossa carteira, né, já foi bastante vídeo aí, a gente teve bem pouca alteração, tá? A gente segue otimista, segue comprado, segue uma carteira bastante né, diluída em nomes, nada concentrado em teses agressivas, né, que é um movimento que eu venho falando que se a gente tiver uma confirmação de que vai melhorar, a gente deve fazer. A gente vendeu, a gente zerou uma pequena posição que a gente tinha em BRF, a gente usou esse dinheiro para comprar taticamente, marginalmente algumas outras posições que a gente já tem. E uma coisa que a gente fez que é curiosa, que eu acho que a galera não. Assim, eu tenho que explicar, porque eu estou super otimista, né? A gente comprou um pouco de proteção no long bias. E não é porque eu acho que vai cair, né, a bolsa, óbvio que não, todo mundo sabe que eu estou super otimista. Na verdade, a gente aproveitou o alto da bolsa, isso a gente fez literalmente, sei lá, antes de ontem. Antes de ontem não, né? Foi domingo, mas na sexta ou na quinta. Que foi aproveitando que a bolsa tinha subido pra caramba, a volatilidade caiu pra caramba. Então tá baixo, tá barata essa defesa, né? É igual seguro de carro, né? Ninguém compra um seguro de carro pra enfiar o carro no poste, né? É só, você compra quando tá barato. Então, e se a bolsa continuar subindo, é opção, isso vira pó e a gente continua, a gente vai junto. Aí segue o jogo. A gente tem, para quem me acompanha desde a XP, né, lá atrás, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Tipo, às vezes colecionar um pouquinho de seguro quando eu acho que está barato. Inclusive, se a bolsa continuar subindo e a volatilidade, né, a volatilidade é o custo do seguro continuar caindo, a gente pode até comprar mais defesa. Mas isso, para este nível hoje de preço do Ibovespa, tudo isso, né, que é a conta do delta da opção, que eu não quero entrar muito nesse detalhe aqui, mas considerando esse preço de hoje, a nossa exposição cai um pouco, então está mais ou menos 85%. Mas por outro lado do beta, a nossa carteira é maior que 1, que compensa isso também. E se continuar subindo, a gente vai ficando mais comprado porque o delta da opção cai. Então é isso, a gente tem um pouquinho de seguro agora. Mas a gente continua super otimista, achando que as empresas estão super baratas. Dá para ver, a gente tem a clara impressão, olhando para preços, que parece o mercado ter virado mesmo, né? Já tem bastante um tal de um momentum crash, né? Bastante açãozinha dessas que ficaram bem para trás, bem baratas, que já estão bem acima das mínimas que elas estavam há 2 meses atrás. Enfim, realmente parece ter melhorado. E você olha nas últimas semanas o fluxo gringo bem forte, né? Então, ainda naquele call do What Else que eu falei. Então, assim, de fato, é uma cara de que as coisas estão melhorando mesmo, assim, né? Vamos ver mais pra frente. Enfim, mas eu sigo bem otimista. E se você estica um pouco o prazo de análise, né, considerando ainda o 50-50, tudo esse call, aí eu fico mais otimista ainda, galera. Bom, é isso. Se vocês quiserem saber onde encontrar nosso fundo, como eu falei, basta entrar em core.am de Asset Management. Lá você encontra os distribuidores, lá no lista aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, por assistir até aqui e até o mês que vem.